O Senado faz uma nova tentativa de ouvir o ministro Alexandre de Moraes sobre investigações em andamento no Supremo. De Brasília, entenda bem a notícia com Bruno Pinheiro. A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado aprovou nesta terça-feira um convite para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele forneça esclarecimentos sobre os inquéritos das fake news e dos chamados atos antidemocráticos. O requerimento aprovado é de autoria do senador Eduardo Girão e que pede uma audiência pública para debater o conflito de opiniões sobre as investigações. Por que a PGR, por exemplo, diz que o inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, por que a PGR mandou arquivar e o ministro Alexandre de Moraes resolveu bancar e continuar com esse inquérito, que, ao meu ver, é completamente ilegal, porque ele é vítima, ele é juiz, ele é delegado, ele é tudo ao mesmo tempo. Alexandre de Moraes foi apenas convidado pela comissão, que não pode convocar alguém que não seja ministro de Estado ou titular de um órgão subordinado ao governo. E com isso, Alexandre de Moraes não é obrigado a comparecer. O senador Eduardo Girão já criticou a possibilidade do ministro não aparecer na comissão. É mais uma oportunidade deles calçarem as sandálias da humildade, descerem do pedestal e vir explicar. Não é apenas para os senadores, não é apenas para os outros convidados que já vieram nos outros convites que eles faltaram, mas é para a sociedade, né? O brasileiro, eles enchem a boca para falar sobre democracia, mas na prática não dialogam pela democracia. E o Senado, pela terceira vez, está convidando o ministro Alexandre de Moraes para falar sobre esse inquérito ilegal, né, que é o inquérito das fake news e atos antidemocráticos, que ele é a vítima, ele é o julgador, ele é o delegado, ele é tudo. No início de julho, o ministro já tinha sido convidado para participar de uma audiência, também a pedido de Girão, junto com outro ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Os dois recusaram o convite. Também foram convidados o procurador de Justiça do Mato Grosso do Sul, o procurador Kleber de Oliveira Tavares Neto, o procurador de Justiça de São Paulo, César Dário Marino da Silva, e os juristas Valmir Pontes e Ives Granda Martins. A data da audiência ainda não foi definida. Bom, conosco nessa manhã, comentando as principais notícias do dia. Olá, bem-vindos, Amanda Klein, Roberto Mota. Amanda, sem obrigação, Alexandre de Moraes deve comparecer à comissão. Ele precisa dar explicações sobre o inquérito das fake news? Acho que perdemos o contato com a Amanda, a gente refaz. Primeiro, então, você, Roberto Mota. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Amanda. Bom dia à nossa audiência, que acorda cedo para nos ouvir. E parabéns ao senador Girão pela demonstração de coragem e espírito público. Está cumprindo com seu papel de senador. É muito importante que os ministros compareçam ao Senado e ajudem a esclarecer o que muita gente considera uma confusão jurídica que aparentemente está acontecendo aqui no Brasil, que foi muito bem exemplificada pela declaração da vice-procuradora-geral da República, a doutora Lindora, quando disse que naquele processo do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes estaria ferindo o sistema acusatório. O que é isso? No Estado de Direito, um processo criminal, ele tem várias pessoas com papéis distintos. Uma pessoa investiga, a outra acusa, a outra julga. Isso era uma coisa considerada normal, até sagrada em todo o Estado de Direito. E isso, de repente, passou a não valer mais. As pessoas estão meio confusas, inclusive juristas importantes. Então, seria muito interessante que os ministros comparecessem ao Senado para esclarecer isso, até porque o ministro, neste caso, é um autor, é um professor de direito constitucional, autor de inúmeros livros que são usados nas faculdades de direito. Então, esse esclarecimento se torna muito importante. Agora sim, Amanda Klein, o ministro deveria comparecer ao Congresso?
Olha, Tiago, primeiro bom dia, Adriana, Tiago, Mota, bom dia à nossa audiência aqui da Jovem Pan, da Jovem Pan News. O ministro não tem essa obrigação e não deve comparecer ao Congresso. Parece mais uma tentativa de provocar tumulto e espuma às vésperas da eleição. Essa comissão de fiscalização e controle do Congresso não parece que cabe qualquer tipo de controle jurisdicional sobre inquéritos em andamento. Ademais, esse inquérito, ao contrário do que disse o senador Eduardo Girão, não é ilegal, pelo contrário. O Supremo Tribunal Federal já decidiu há cerca de 2 anos que esse inquérito, o inquérito das fake news, é plenamente legal e decidiu isso por ampla maioria do Pleno, se não me engano, uma votação por 10-1 ou por 9-2, acho que por 10-1, salvo engano. Então, quer dizer, isso está totalmente revestido de legalidade, tem muito mais a ver com uma narrativa, com uma retórica política que tenta sempre impingir essa caracterização de ilegalidade ao inquérito das fake news, sendo que essa discussão já foi ultrapassada, ela já foi superada. Quanto à manifestação da subprocuradora Lindora Araújo acerca do sistema penal acusatório, o ministro Alexandre de Moraes já respondeu na semana passada a essa intervenção da Lindora Araújo. Eu estava até procurando a decisão dele aqui, já encontrei, e ele responde o seguinte, ele diz que o sistema acusatório de 88 concedeu ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, porém não a estendeu a investigações criminais, mantendo em regra a presidência dos inquéritos policiais junto aos delegados da Polícia Judiciária, ou seja, os inquéritos são tocados pelas polícias, pela Polícia Federal nesse caso, né, que é justamente quem examina esse inquérito a qual a Lindora se referia sobre o vazamento aí de um outro inquérito sigiloso da Polícia Federal pelo presidente da República. Então, não cabe ao Ministério Público se pronunciar contra neste momento da investigação. Como ele tem a privação, a privatividade para apresentar ou não uma denúncia, aí sim, quando chegar a época da denúncia, ele pode decidir ou não apresentar a denúncia. Mas nessa fase da investigação, ele não pode tentar impedir ou sustar esse inquérito. Mota? Olha, primeiro, o Senado é a instância revisora das decisões do STF. Cabe ao Senado, por exemplo, dar andamento a processos de impeachment contra os ministros. Então, é apropriado, sim, que o Senado reveja as ações. Segundo, não se trata de uma manobra eleitoral, porque, até onde eu sei, o STF não está concorrendo a nenhuma eleição. Pode ser que eu me engane, pode ser que essa situação tenha mudado. Terceiro, é uma violação clara, sim, do sistema acusatório. Isso foi expresso pela vice-procuradora-geral da República e inúmeros outros juristas. Eu imagino que quem cometeu esse ato deva ter uma boa explicação, no mínimo, né? Mas a explicação não responde o que foi que aconteceu. Para fechar, Amanda. Mota, o Senado não é instância revisora do STF. Quem detém a última palavra no Estado Democrático de Direito é a mais alta Corte de Justiça, no caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Ao Senado não cabe revisar decisões do Supremo Tribunal Federal, muito pelo contrário, o Pleno do Supremo, vou repetir aqui, o Pleno do Supremo já decidiu que o inquérito das fake news é legal, portanto, essa decisão está superada, não cabe mais nenhum tipo de avaliação, a última palavra é da Suprema Corte, no Estado Democrático de Direito, quem tem a última palavra, quem tem o direito de errar por último é a Suprema Corte. Bom, no Estado Democrático de Direito, primeiro, essa expressão não tem significado nenhum. O que existe é Estado de Direito. No Estado de Direito existem 3 poderes que têm a mesma força e o mesmo peso. Nenhum deles tem a última palavra sobre qualquer coisa. Esse seu conceito está totalmente equivocado. É o que estabelece o que define a Constituição. Alguém tem que ter a última palavra. E nesse sentido, é o Supremo Tribunal Federal. Ainda mais quando se trata de uma investigação. Não tem como o Senado mudar o que a Suprema Corte decidiu. Essa investigação ainda está em andamento, não foi apresentada sequer uma denúncia. Obviamente que é uma movimentação política tentando convidar o ministro do Supremo para dar explicações ao Senado. Quer dizer, nesse sentido, não vai acontecer. Né? Tanto é que é um convite, não é obrigatório, não é impositivo. Ele tem o direito de decidir se vai ou não comparecer. A questão é que no Estado de Direito o juiz não ordena investigação. Isso é um conceito básico, Amanda. No Estado de Direito, o juiz não ordena investigação. Quem ordena é o Ministério Público.
Mota, havia questionamentos acerca desse ponto e eu acho que esses questionamentos são absolutamente legítimos. Eu concordo com você. Só que acontece que a Suprema Corte já decidiu, que a investigação se debruçou sobre a investigação, o inquérito das fake news e decidiu que é legal. Portanto, essa discussão foi superada. E nós temos que partir da premissa, do pressuposto de que se trata de uma investigação legal, regular e em andamento. Obviamente, recursos vão caber à Justiça e terão que ser respondidos à Justiça por qualquer investigado que se sentir prejudicado. Isso terá que ser decidido pela Justiça. Esse conceito está errado.